Giovanna, novela espírita. 1. Todos aqueles que têm percorrido a Lombardia conhecem o Lago de Como, esse espelho do céu de Itália caído entre montanhas, esse maravilhoso Éden em que a natureza se entroniza, preparada para uma festa eterna. As linhas sucessivas de montes que o emolduram e a toalha límpida e azul de suas águas formam um contraste surpreendente. As cidades e as alvacentas aldeias sucedem-se em sua margem como pérolas de um colar. Acima delas, sobre o flanco das colinas, derramam-se jardins em esplanadas guarnecidas de laranjeiras, limoeiros, romeiras e figueiras em profusão. Mais acima, a folhagem pálida das amendoeiras, o tapete das encostas. Graciosas casas de campo, vivendas pintadas de delicadas cores, com cintos de grandes árvores, sombreando brancas estátuas, abrem aqui e ali esse manto verdejante. Ao longe, elevam-se os Alpes majestosos, coroados de um diadema de neves. E sobre tudo isso resplandece a luz do meio-dia, luz radiosa, que reveste de tons deslumbrantes os pináculos dos rochedos e as velas dos barquinhos de pesca que deslizam numerosos sobre o tranquilo lago. Para desfrutar a poesia serena dessas paragens, tomai um barco e fazei-vos de vela ao largo, à hora do crepúsculo. Nesse momento, uma brisa branda ondula as águas e faz estremecerem as tamareiras da margem. O odor penetrante das murtas casa-se aos doces perfumes das laranjeiras e dos limoeiros. De todos os pontos do lago elevam-se cânticos. É a hora em que os camponeses e os jovens operários das fábricas regressam para as pequenas aldeias cantando modinhas. Suas melodias chegam até vós, enfraquecidas pela distância. Na calma das tardes, elas parecem vozes descendo do céu. Bem depressa vem juntar-se a esses sons o rumor dos instrumentos de música vindo das herdades iluminadas. Todo o lago vibra então como uma só harpa. E se, ajuntando-se à magia dessa cena, o astro da noite mostra o seu disco por cima das montanhas. Se, sob seus raios peneirados, os cimos alpestres se coloreiam. Se ele esparge sobre as águas transparentes sua luz amena e prateada, então, esse ar deslumbrante, esse céu tão doce, esses perfumes, essas harmonias, essas alternativas de luz e de sombras, tudo isso encherá vossa alma de emoção deliciosa e inexprimível. Uma graça encantadora envolve toda a região sul do lago. Mais adiante, porém, para o norte, nas proximidades dos Alpes, o aspecto torna-se severo, imponente. As rochas são de formas mais ásperas, os montes são mais escarpados, os jardins e as plantações de oliveiras são substituídos pelos castanheiros e pelos sombrios pinheirais. Grandes picos escalvados, solitários, olham do extremo horizonte e parecem sonhar. Perto de Gravedona, estende-se um estreito vale, banhado por uma corrente que salta de rocha em rocha, fazendo resplandecer suas águas vivas em graciosas cascatas. Algumas habitações modestas estão disseminadas na verdura. Junto de uma estrepitosa queda d'água, pela qual a torrente se precipita nos últimos contrafortes, um moinho, desmoronando-se de velhice.
faz ouvir seu constante rumorejar. Daí, um atalho segue as desigualdades do terreno, sobe os declives, mergulha nos barrancos pedregosos e, através das sarças, das aveleiras, das murtas e dos espinheiros, confina numa última choupana, que 2 grandes teixos protegem com sua sombra. Em torno de seus robustos troncos enroscam-se hastes de videiras, que enlaçam os ramos com seus festões, e quando chega o outono, deixam pender essas belas uvas da Itália com cachos de meio metro, de bagos alongados, saborosos, que estalam nos dentes. O casebre está sempre inteiramente escondido por espessa camada de era. Sobre o telhado, transformado em canteiro, crescem gramíneas, desabrocham flores. As andorinhas fizeram ninhos entre o vigamento. Ao menor ruído são vistas suas cabecinhas inquietas. Um grande cercado invadido por ervas e plantas selvagens estende-se por trás da choupana, e um curral vazio, arruinado, aberto a todos os ventos, é limitado por um gradeamento de pau. Alguns anos antes, o aspecto desse canto da terra era inteiramente diferente. O jardim, cultivado com desvelo, era produtivo, agradável à vista. E o curral dava abrigo a 2 belas cabras e a um vigoroso jumento. Pietro Gerossi habitava esse pardieiro com Marta, sua mulher, e 3 filhos. Toda essa família vivia do produto da pequenina herdade. Uma vez por semana, Pietro carregava o seu jumento Rufo com cestinhas de frutas, de legumes e bilhas de azeite, que ia vender no mercado de Gravedona. No inverno, havia leite das cabras, e durante longos serões trançavam-se cestas e preparavam-se as ceiras que deveriam guarnecer os garrafões de vinho. Reinava a abundância nesse albergue. Vieram, porém, os maus dias. Pietro, acometido de moléstia grave, foi por muito tempo definhando, até que morreu. Tornou-se preciso vender as cabras, e Rufo foi-se por sua vez. Abandonado o jardim e não mais produzindo, fez-se sentir o peso da miséria sobre a humilde família. Sujeita a um trabalho incessante, minada por afanosos cuidados, Marta sentiu suas forças desaparecerem rapidamente. Penetrai nesse interior e vede, sobre um pobre leito, essa mulher envelhecida antes do tempo, de tez amarelenta, de faces cavadas, de olhos brilhantes pela febre. Eis ao que as vigílias, o sofrimento e as lágrimas reduziram a robusta camponesa. Junto dela estão suas 3 filhas. A mais velha, Lena, rapariguinha de 15 anos, de membros delgados, de feições já abatidas pelas privações e desassossegos, está sentada num banquinho, perto da cama, e conserta uns farrapos usados. Suas irmãzinhas, agachadas na terra recalcada, ensaiam trançar uma cesta. As paredes estão desnudadas, caiadas de branco. A um canto, folhas de feto amontoadas servem de cama para as crianças. Uma Nossa Senhora de madeira coberta com um retalho de estofo, que tinha sido azul, e algumas imagens grosseiras de santos formam, com rústicos móveis, os únicos ornamentos da casa. Um completo silêncio, apenas interrompido pela respiração opressa da doente, reina na choupana. Raios de sol penetrando pela porta escancarada alumiam o antro dessa miséria. Um leve ruído, porém,
fez-se ouvir do lado de fora. Dir-se-ia que eram pisadinhas leves sobre algum estofo. As crianças voltam-se e proferem exclamações alegres. Uma jovem está de pé no limiar da porta. É bem uma jovem? Não é antes uma criatura sobre-humana, alguma aparição celeste? O sol, iluminando suas tranças louras, coroa-lhe a fronte com uma espécie de auréola. Seu vestido branco, seu talhe esbelto, suas feições encantadoras a tornam semelhante a essas virginais pinturas de Rafael Sanzio. Ela se aproxima e, vendo-a, o semblante emagrecido de Marta se ilumina com um pálido sorriso e as crianças cercam-na. Ela se inclina para a doente. Com sua mão alva e delicada, aperta-lhe os dedos que queimam. Dirige-lhe palavras consoladoras e amistosas. Uma matrona, curvada ao peso de enorme cesto, entra por sua vez. Assenta-se esbaforida e em seguida coloca na caixa de madeira provisões de toda sorte. Um frasco de vinho generoso, vestimentas e um cobertor. Esses objetos ficam amontoados naquele móvel, estreito demais para contê-los. Pelo ar afetuoso da donzela, pelo empenho com que a acolhem, com que a festejam, adivinha-se que suas visitas são frequentes. A loura e graciosa jovem é a providência dessa humilde habitação, como de todas aquelas onde há aflições a consolar, lágrimas a enxugar, sofrimentos a curar. É por isso que lhe chamam a fada dos pobres.